E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, continuando de onde a gente parou na semana passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre o Brasil republicano. A gente vai ver como foi o governo provisório, como foram as eleições e como foi o governo do primeiro presidente do Brasil. A gente viu na última aula todo o processo de proclamação da República, a gente viu quais foram os problemas e as principais causas que levaram a monarquia a cair e a República a surgir, e agora a gente vai de fato entender como foi esse processo. Então, após a abdicação de Dom Pedro II, vai assumir o controle do Brasil um governo provisório. Enquanto não se tem um governo definitivo, eles precisam desse governo provisório para organizar algumas coisas e tentar melhorar a situação do Brasil. Algumas das medidas que vão ser adotadas por esse governo provisório vai ser o federalismo. As províncias agora vão ser transformadas em estados e vão ter maior autonomia administrativa, ou seja, os estados e os governantes dos estados vão ter mais liberdade para governar do que anteriormente. E isso era uma coisa que já estava sendo reivindicada há bastante tempo. A criação do Distrito Federal. Agora que as províncias se tornaram estados, eles precisam de uma sede de governo, uma central federal, para tomar conta de todos esses estados. Então, eles criam o Distrito Federal, órgão de gestão localizado no Rio de Janeiro, que foi a primeira capital do Brasil republicano. A separação entre igreja e Estado. A gente viu que a questão religiosa foi fundamental para o processo da República. Então, a separação entre igreja e Estado foi um ponto importante para ser estabelecido logo no início do governo provisório. O catolicismo deixa de ser a religião oficial e, em função disso, são criados os registros civis de nascimento e casamento, porque até então quem fazia esses registros era a igreja. O casamento era oficialmente feito pela igreja e também os batismos. Esses eram os registros que existiam antes dessa medida. Era assim que as pessoas tinham a sua identificação. Agora, com a separação entre igreja e Estado, vão se criar registros civis de nascimento e casamento para a população geral. Outro fator foi a grande naturalização. Todos os estrangeiros que viviam no Brasil seriam naturalizados brasileiros. Durante muito tempo, o Brasil estimulou a vinda de estrangeiros para cá, para trabalhar e para viver aqui. E esse movimento, por parte do governo provisório, significava a tentativa de uma criação de uma identidade nacional, ou seja, eles queriam que todo mundo que vivesse no Brasil tivesse esse sentimento de pertencer ao país Brasil. Além disso, vai se criar uma nova bandeira nacional para romper com a ideia do império e estabelecer a imagem da república. Esse era um ponto importante do governo provisório. Eles precisavam de vez romper com a ideia da monarquia, para garantir que ela nunca fosse retornar e para garantir que qualquer pessoa que ainda fosse favorável à monarquia não tivesse voz. Então, o grande passo, a grande importância do governo provisório foi romper com a ideia da monarquia e, inclusive, a expulsão da família real aqui do Brasil serviu para isso também. Eles não queriam nenhum vestígio da monarquia ou da família do Dom Pedro ou de nada disso aqui no Brasil. Eles queriam um começo novo, um começo republicano. Por isso, a grande naturalização, para trazer esse sentimento das pessoas serem brasileiras. Por isso, a mudança da bandeira, a bandeira império deixa de ser usada e uma bandeira nacional é estabelecida. Então, grande parte dessas medidas foram tomadas justamente para romper com a ideia do império, ou seja, o império não existe mais, o que existe agora é um novo governo e eles precisavam fazer propaganda para esse novo governo para provar que a república era melhor que a monarquia. Outra medida do governo provisório foi a Assembleia Constituinte. Eles convocaram essa Assembleia com o objetivo de elaborar uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis. No quesito da economia, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, vai permitir uma grande emissão de dinheiro em bancos espalhados pelo Brasil. E o objetivo disso era aumentar a circulação de moeda no Brasil, fazer o Brasil ter mais dinheiro circulando, para que, dessa maneira, as indústrias nacionais começassem a se desenvolver. Esse era um grande ponto. No início do Brasil republicano, fazer com que indústrias surgissem no Brasil significava uma modernização do Brasil e, assim, mais lucro. Então, esse era o principal objetivo dessa medida do Rui Barbosa: emprestar dinheiro para as pessoas para que elas pudessem abrir empresas e, assim, estimular a economia do Brasil. Só que existia uma enorme facilidade em conseguir dinheiro a partir dessa medida.
era preciso quase nenhuma comprovação de que eles realmente iam abrir empresas, e isso levou a muita gente pegando dinheiro quando não tinham objetivo nenhum de abrir indústria nenhuma, eles só queriam o dinheiro para si mesmos. Isso vai levar muita gente abrindo empresas fantasmas, empresas que não existem, eles iam lá, diziam que abriam uma empresa, pegavam o dinheiro e não abria empresa coisa nenhuma, só queria ficar com o dinheiro. Além disso, o dinheiro que foi emitido foi muito além do necessário, o que causou inflação. A inflação faz subir os preços. Isso fez o Brasil republicano, logo nos primeiros anos, enfrentar uma séria crise por causa do aumento dos preços das coisas, a condição de vida estava mais cara, muita gente não tinha mais condição de se bancar. Então, essa medida tinha um objetivo positivo, que era estimular a economia do Brasil, mas ela não deu certo. Ela só serviu para aumentar a inflação, aumentar os preços, fazer com que as pessoas não tivessem condições, muitas vezes, de obter as coisas e jogar o Brasil republicano numa crise logo nos seus primeiros anos. Os cafeicultores, os grandes produtores de café, eram contra essa reforma, porque eles não queriam a indústria, eles não queriam a industrialização do Brasil. Se o Brasil se industrializasse, isso significava que a produção principal ia ser a indústria, os produtos industriais. E isso significava que o café ia ser deixado de lado. É óbvio que os cafeicultores, os caras que plantavam o café, não queriam que isso acontecesse. Eles queriam que o café continuasse com destaque, sendo um dos produtos principais do Brasil. E, se o país se industrializasse, isso ia deixar de acontecer. Aí, em 1891, é promulgada a primeira Constituição do Brasil republicano. Baseado no modelo liberal americano, estabelecia um sistema presidencialista, no qual o presidente, vice-presidente, deputados e senadores seriam eleitos por sufrágio universal masculino. Sufrágio, a gente está falando de voto. Então, um voto universal masculino, sendo aptos para votar aqueles brasileiros maiores de 21, com exceção dos mendigos, analfabetos, religiosos e soldados. Se não fosse nenhum desses, maior de 21, brasileiro, poderia votar. As mulheres ainda estavam excluídas do voto. O presidente seria eleito por um mandato de 4 anos, não podendo ser reeleito para os próximos 4. Ou seja, não é como é hoje. Se o cara foi eleito nessa eleição, ele pode se reeleger na próxima. Nessa época, não. Ele não poderia se reeleger. Foi eleito aos 4 anos, vai cumprir os 4 anos, depois disso vai vir outro cara. Fica estabelecido também a estrutura dos 3 poderes, sendo eles o executivo, exercido pelo presidente, o vice e os ministros, o legislativo, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, que eram os caras que faziam as leis, e o poder legislativo, formado pelos juízes federais, na figura do Supremo Tribunal Federal. A Constituição também estabelecia o papel dos estados. Cabiam aos estados eleger seus governantes, eleger uma Assembleia Legislativa, organizar seu corpo policial e o funcionamento das escolas. Ou seja, essa responsabilidade, através da Constituição, estava sendo repassada para os estados. Agora que eles tinham mais independência, eles também teriam mais responsabilidades. É claro que essa autonomia para fazer as coisas dentro do estado não superaria a do governo federal. Ou seja, eles teriam essa liberdade, esse direito de exercer poder dentro de seu estado, desde que não fossem contra do governo federal. Depois que a Constituição foi promulgada, ou seja, depois que ela foi efetivamente estabelecida, houveram novas eleições. E aí a gente vai entrar num período que vai ser conhecido como República da Espada, porque vai ser um período em que o Brasil vai ser governado por militares. Candidatos à presidência, a gente tinha Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um dos principais líderes do movimento republicano, que de fato acabou com a monarquia, e ele tinha muitos apoiadores, especialmente entre os militares. Só que ele encontrava a oposição dele dos grandes fazendeiros de café. Esses caras eles ainda vão ter um destaque cada vez maior. Então, a gente tinha o Marechal Deodoro da Fonseca, apoiado pelos militares, com oposição nos fazendeiros de café. E esses cafeicultores temiam o possível autoritarismo por parte do Deodoro. E além disso, eles culpavam o Deodoro pela crise financeira do encilhamento, que foi aquela política que a gente falou do empréstimo de dinheiro, feita pelo Rui Barbosa. E aí, é claro, como eles eram oposição ao Marechal, eles apresentaram o próprio candidato. Então, Prudente de Moraes foi indicado para presidente e o Marechal Floriano Peixoto para vice. Eles estavam tentando equilibrar as coisas, botando alguém que era favorável a eles, um cafeicultor, o Prudente de Moraes, e ao mesmo tempo um militar, para tentar equilibrar as coisas.
Enquanto isso, na chapa do Deodoro tinha o próprio como presidente e, como vice, o almirante Eduardo van der Kolk. O Marechal Deodoro vence as eleições por pouca diferença, mas mesmo assim ele começa a encontrar vários problemas, várias discordâncias, e para evitar maiores problemas, eles fundam uma nova chapa para assumir o governo, sendo o Marechal Deodoro como presidente e como vice o Floriano Peixoto, que era o cara da outra chapa. Assim, ele tentou equilibrar as coisas e acalmar os ânimos. Então, ele assumia como presidente e o cara, que também era militar, mas que era da outra chapa, assumiria como vice. E esses foram os primeiros eleitos para o cargo executivo do Brasil. Só que mesmo assim, mesmo com essa medida, o Deodoro não governa com tranquilidade. Ele sofre forte oposição da oligarquia do café. Esses caras não tinham ficado satisfeitos com essa medida, que era juntar as chapas, e aí estavam fazendo forte oposição ao Deodoro. E esses caras, os cafeicultores, eles dispunham de vários representantes no Congresso, ou seja, vários membros do Congresso eram cafeicultores, e é claro que eles iam defender os próprios interesses. Por conta dessas discordâncias com o Marechal, o Senado e a Câmara, através de um projeto, vão tentar restringir os poderes do presidente. Só que, quando o Deodoro fica sabendo, ele veta o projeto. Mesmo assim, ignorando a proibição, o projeto volta a ser discutido. Eles queriam de qualquer jeito aprovar esse projeto para reduzir os poderes do presidente. E, dessa segunda vez, eles iam tentar aprovar, mesmo sem o conhecimento do presidente. Eles iam fazer pelas costas do presidente, e aí, quando o vice já estava aprovado, e o Deodoro teria os poderes reduzidos. Quando o Deodoro descobriu que eles estavam tentando fazer isso pelas costas dele, em 3 de novembro de 1891, ele ordena o fechamento do Congresso e decreta estado de sítio na capital, fazendo com que a República chegue ao impasse. Então, agora está um clima super tenso no governo. A gente tem, de um lado, um presidente que está sofrendo oposição forte e, do outro, senadores e vereadores que querem defender a sua própria bandeira do café contra ele. Além dessa crise política, que era muito expressiva, o Brasil ainda enfrentava as consequências de uma crise econômica. As medidas que rolaram lá na medida do Rui Barbosa, o encilhamento, ainda estavam repercutindo nessa época. Então a situação no Brasil fica bem ruim, com crise política e econômica. Devido a essa medida de fechar o Congresso, o Deodoro começa a perder apoio do único grupo que ainda apoiava ele, que eram os militares. Agora, sem apoio de praticamente ninguém, até os militares, que eram o único grupo que estava com ele, deixaram de apoiá-lo, ele vai ficar numa situação complicada. Somado a isso, o vice dele, o Marechal Floriano Peixoto, estava neutro. Ele não despontava nem para um lado nem para o outro. Principalmente porque os grupos de oposição que queriam derrubar o presidente queriam que ele, o Floriano Peixoto, assumisse como vice. Então, óbvio que ele não ia se meter nesse assunto. Ele ia ficar neutro e foi o que ele fez. Por motivos de saúde, o Deodoro tem que se ausentar por um período, e aí, enquanto isso acontece, os ministros, que eram aliados do Deodoro, vão expedir ordem de prisão contra vários militares e civis, que eram contrários ao Deodoro. Isso vai causar uma enorme revolta, ou seja, os ministros do Deodoro mandaram prender militares e civis que eram contra ele. Isso vai causar um clima desagradável, a crise política, que já estava ruim, vai piorar ainda mais. E aí, sem apoio político e desgastado, o Marechal Deodoro, vendo o problema que rolou, ele vai renunciar ao cargo de presidente e quem vai assumir é o vice. O Floriano Peixoto assume o cargo de presidente da República em 20 de novembro de 1891. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo claro. Se não, dúvidas, perguntas, sugestões, enviem, por favor, tá bom? Então, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.